Namastê, eu sou Cristi Ferreira, sou instrutora de yoga, para quem não me conhece, né? Eu sou instrutora de yoga, de meditação, e hoje eu vim explicar um pouquinho sobre o que são os 8 passos do yoga. O yoga, ele é milenar, e se você quiser que eu fale um pouquinho sobre a história do yoga, deixa aqui nos comentários que aí eu faço um vídeo só sobre a história. Que 8 passos são esses, Cristi? Como eu disse, o yoga ele é muito antigo e tem uns textos que são chamados de Yoga Sutras, que foram escritos por Patanjali. A gente está acostumado a achar que, principalmente aqui no Ocidente, né, achar que o yoga ele é aquele momentinho que você tira 1 ou 2 vezes por semana para ir para sua prática, que pode ser num espaço, numa academia, e aí você faz lá 1 hora de prática com o professor lhe conduzindo, encerrou, você volta para sua rotina, para sua correria ocidental. Já na Índia, o yoga, ele é um estilo de vida, é realmente uma filosofia. Então, esses textos que eu comecei a falar, onde estão os 8 passos, são os Yoga Sutras, que foram escritos por Patanjali. Esses Yoga Sutras, eles dão meio que um direcionamento para o yogi, que é o praticante de yoga. E os 8 passos do yoga a gente pode chamar dos princípios éticos de como praticar o yoga além do tapetinho. Inclui também o tapetinho? Inclui, mas vai além dele. Por quê? Durante os 8 passos, quando eu for explicando, você vai entender que tem um deles que é os asanas, né? Que é um dos passos do yoga. Mas que aí a gente pode incluir o tapetinho. Mas não se resume só à prática do tapetinho. Você também tem maneiras de lidar com o mundo interno, o seu mundo interno, e maneiras de lidar com o mundo externo. E aí a gente vai passar de um por um desses passos, só que antes disso, eu queria dizer para você que esses passos do yoga eles podem se misturar. Não necessariamente você precisa seguir primeiro passo, segundo passo, terceiro, eles podem se misturar. Você pode começar pelos pranayamas, que é um dos passos, você pode começar pelos asanas, que também é outro passo do yoga. E eles não são os primeiros, eles estão lá para o quarto, quinto passos, certo? Outra coisa também importante de ressaltar é que quando a gente pensa, são princípios éticos, então é um passo a passo para eu me tornar um yogi. Também. Mas, além disso, são princípios que a gente leva para a vida da gente, para o dia a dia. Então, pode ser que você use os 8 passos para alguma coisa que você esteja vivendo, mas que talvez você precise usar para outra coisa, sabe? Pode ser que no seu dia a dia você perceba, o yoga diz isso sobre essa situação que eu estou vivendo, sabe? E pode ser que você esteja iniciando tanto a sua prática como yogi, como também iniciando uma carreira, uma profissão, e você diga, vou aplicar os 8 passos aqui, onde eu tô começando essa etapa da minha vida. Deu para entender? Não necessariamente você começou e terminou, não é um curso, é o uso para sua vida, pode ser diário, você pode começar, recomeçar, então tanto os 8 passos se misturam, como também eles não têm um começo e um fim. Eles podem ter vários começos e vários fins. O primeiro passo do yoga são os yamas. E aí, dentro dos yamas, tem mais 5 passinhos, cinco princípios éticos. E esses yamas são maneiras da gente lidar com o mundo lá fora, certo? O primeiro deles que a gente vai conversar é o ahimsa, que significa não violência. E aí, quando a gente pensa em ahimsa, em não violência, na verdade a pronúncia eu acredito que é ahimsa. Aí, brasileiro, né, a gente acaba falando ahimsa. Mas aí você vai me ver em alguns momentos falando certo o ahimsa e às vezes o ahimsa. Quando a gente pensa em não violência, a gente costuma pensar, eu não faço mal a ninguém, nunca matei, nunca espanquei, nunca torturei ninguém. Só que esse princípio, ele vai além do mal que eu cometo diretamente a outra pessoa. A gente pode pensar no arremessar como o quanto eu tenho me feito mal, a violência que eu tenho cometido contra mim, sabe? Quando eu anulo quem eu sou, quando eu nego a minha essência,
É, claro que sabendo se comunicar, que a gente vai ver lá na frente também que existem outros passos do yoga que falam sobre a comunicação assertiva, mas a partir do momento que eu me anulo, deixo de ser quem eu sou, eu posso estar me violentando. A partir do momento que eu não cuido do meu corpo, da minha mente, da maneira como eu me expresso, do que eu permito entrar no meu coração, eu também estou me tratando com violência. Às vezes a gente não deixa as coisas acontecerem por pura educação, né? Ah, fulaninho falou isso, eu não quis dizer nada porque eu não quis machucar ele, mas eu me machuquei, sabe? Então, claro, sempre com assertividade, sempre com cuidado de como se expressar, a gente precisa se preservar, não cometer violência contra nós mesmos. E aí, como eu já falei, também tem um cuidado do corpo, que é como é que eu tô cuidando da minha morada, higiene também entra. E o mundo lá fora, né? Como é que eu tô cuidando do planeta em que eu vivo? Não necessariamente insultar, ser violento com alguém de um a um, mas como é que eu tô me comportando nesse planeta que eu vivo? E aí, a gente falou, eu tô com um roteirinho aqui, a gente falou da violência a si mesmo, também tem como é que eu devolvo essa violência, e aí tem esse ponto que a gente comentou agora sobre a comunicação assertiva, né? Se alguém tá me machucando, será que a melhor forma é eu devolver essa mesma violência? A gente vai ficar num ciclo de violência. Eu sei que o normal é a gente pensar, me atacou, agora eu também quero atacar de volta. Eu não vou deixar pisar em mim, não vou deixar barato, não. Mas aí e é normal também a gente pensar dessa maneira assim que acontece uma situação chata, porque o nosso emocional fica abalado, mas depois, parando para refletir um pouquinho, será que realmente vale a pena eu devolver essa violência e aí eu ficar cultivando, alimentando esse ciclo de violência, sabe? É esse cuidado. Da mesma forma, não só alguém me violentando, mas uma situação que eu tô vivendo, algo que vai além de outra pessoa, sabe? Um exemplo disso, ser mulher, né? Ser mulher tem uma certa violência só de você ser mulher. E aí, como é que eu tô devolvendo, como é que eu tô reagindo, aliás, a essa violência? Eu tô devolvendo com a mesma violência ou eu tô procurando uma maneira ali de conscientizar o outro de que existe uma violência para comigo, por eu ser mulher, e vamos melhorar essa situação. Eu não vou dizer aqui como, isso você vai precisar se informar mais, pesquisar, fazer uma terapia, procurar a melhor maneira de você agir sem violência. Mas eu estou trazendo aqui exemplos para a gente ter noção dos tipos, né, de como o arremessar pode ser aplicado no nosso dia a dia. Então, tem essa questão de devolver violência com violência, e tem, ainda nesse devolver com violência, a vingança, né? Justamente, alguém me atacou, eu vou lá devolver com violência, então eu tô me vingando, eu tô longe do arremessar, eu tô ainda na energia da violência. Então, talvez seja um momentinho de parar, respirar, que aí entra o passo lá na frente do pranayama, que é a respiração, parar, respirar, talvez pedir ajuda a alguém, conversar com alguém que esteja externo à situação, e depois voltar com uma solução mais assertiva. E aí, em meio a isso também do arremessar, a gente tem a competitividade. A gente está numa sociedade muito competitiva, né? Principalmente os anos atuais ocidentais são de o melhor cargo, quem é que vai correr para alcançar aquele melhor cargo? Eu tenho que estudar, trabalhar, cuidar dos filhos, eu tenho que casar, eu não posso viver sem casar, eu não posso passar por essa vida sem ter filhos. Então, assim, a gente tá sempre numa competição. Competição consigo mesmo, competição com outras pessoas, competição com o que eu tô mostrando para a sociedade, sabe? Então a gente tá nessa correria e acaba sendo uma violência. Eu realmente quero estar nessa no que é dito para eu estar, tipo, eu realmente preciso ter esse cargo especial, eu realmente preciso
casar, eu realmente preciso ter filhos, sabe? É o que eu realmente quero? Ou eu tô cometendo essa violência comigo porque eu tô nessa sociedade, nesse meio competitivo e tô agindo com competitividade. Então, entra também para violência. E por último, que a gente não pode esquecer, se a gente for pensar, a gente vai destrinchar o arremessar em vários pedacinhos. E você também aí pode refletir e deixar aqui para mim nos comentários. Ah, eu também acho que não violência se encaixa em tal situação. Que aí a gente já completa aqui, enriquece mais esse princípio do yoga. Outra coisa também que a gente não pode esquecer que a gente comentou inicialmente é a violência com o outro mesmo. É como a gente pensa, né? Se eu não machuco, eu não espanco, eu não mato a outra pessoa, então eu não sou violento. Sim, isso também, e é a primeira coisa que a gente ensina às crianças, né? Mas a gente não pode esquecer também que existem outras formas de violência. Por último, e não menos importante, é, a gente pode conversar um pouquinho, que inclusive é um assunto muito discutido entre os praticantes de yoga, sobre a não violência com relação à alimentação. Eu não vou estar aqui ditando para você como é que deve ser a sua alimentação. Eu acho que isso é muito pessoal e também depende da consciência de cada um. Eu poderia começar a defender aqui as minhas ideias, mas eu prefiro que você pesquise sobre, se informe e construa a sua própria opinião, porque eu acho que fica mais fácil defender uma ideia quando a gente se informou, quando a gente está munido de informações mesmo, sabe? Eu fui atrás, eu pesquisei, eu li artigo, eu assisti vídeos, eu procurei história do que eu estou estudando aqui. Eu tô rico de informações, então fica mais fácil de eu ter uma opinião do que alguém, uma única pessoa, vir lá e dar um pitaco sobre tal situação e daí eu formei a minha opinião, então eu prefiro que não seja dessa forma. Mas dentro da alimentação a gente tem essa discussão do yoga, né? Que uma discussão do bem, tá? Não é uma briga. Mas tem o veganismo, que tem a prática da não violência contra os animais. E aí tem pessoas que vão rebater esse veganismo dizendo: ah, e a saúde do corpo, porque tem a questão da proteína e tal, como é que vai ficar o corpo sem saúde? Então também é uma violência. Então a gente já tem duas coisas aí discutindo entre si. Mas aí entra a violência da indústria alimentícia com o animal, que se você for pesquisar, você vai ver, né, que tem uma tortura, que tem um sofrimento ali com os seres, né, os animais. E aí entra um terceiro ponto de vista, que é o consumo a partir de pequenos produtores. Os pequenos produtores, o animal vai ser morto, mas sem aquele sofrimento que existe na indústria tradicional, né? Aquela que a gente conhece. Então, assim, existe um respeito ao animal, porque remete até ao homem paleolítico, que ele consumia o alimento e até os animais entre si, eles consomem, mas não é uma morte que o animal está dentro de um quadrado, sendo torturado, tendo que comer ração até engordar, sem liberdade, sem curtir o ar puro, a reprodução afastam até os filhotes do animal, então não tem essa violência, o animal é solto, come alimento natural, e na hora da morte é uma morte rápida, sabe? Então, assim, tem essas três discussões que estão dentro se a gente for pensar, tá dentro do arremessar, e que nesse ponto eu sugiro que você pesquise e se informe mais, mas eu queria trazer essas três opiniões diferentes, porque aí você também, quando for pesquisar, tem até um norte, né? Mas está dentro também do arremessar, como é que eu me alimento, o que é que eu coloco dentro do meu corpo e o que é que está entrando e como está entrando no meu corpo. E vai passar para o segundo princípio que fica dentro do primeiro passo, que são os yamas, que é o satya. E esse segundo princípio, que é o satya, ele quer dizer não mentir ou a verdade. E aí, de novo, né, a gente pensa eu não minto pra ninguém, eu ensino meu filho a não mentir, eu não sou uma pessoa de mentir, não, eu sou muito verdadeiro. Vai além desse não mentir para as outras pessoas. É, a primeira coisa que a gente pode pensar desse princípio é o que é que eu tô escondendo de mim mesmo, o que é que eu tô negando.
para mim mesmo, né? Às vezes algumas pessoas, não aquelas pessoas que querem o nosso mal, mas as pessoas que querem o nosso bem, elas chegam com algumas verdades, elas falam algumas coisas que a princípio assim machuca e a gente a primeira coisa que faz é negar, sabe? Então, isso seria um mentir para mim mesmo, né? Não, essa pessoa falou, eu não aceito, porque a gente tem uma necessidade de perfeição. A gente volta de novo para o que é cobrado pra gente aqui no Ocidente, que é ser perfeito, ser bonito, ter as melhores fotos no Instagram, ser a pessoa realizada de novo, né? Com a família perfeita, com o emprego perfeito, com a personalidade muito equilibrada. Você não pode adoecer nunca. Adoecer é coisa de gente louca, e eu não sou louco, eu sou muito equilibrado, sabe? E a gente tá mentindo, né? Quando a gente fala isso, não é o Satya. A gente não é perfeito sempre, a gente nem sempre tá bonito, a gente nem sempre tá equilibrado, às vezes a gente adoece, quando a gente adoece a gente precisa de ajuda psicológica, psiquiátrica, a família da gente tem defeitos, os relacionamentos da gente tem defeitos, tem briga, tem desentendimento, a gente não tem uma realidade de perfeição. Isso é o que é cobrado nas redes sociais, né? Que a gente vive, mas não é bem assim que funciona. Então, eu tô mentindo pra mim quando alguém chega e diz, ó, eu acho que tal coisa que tu faz acaba gerando mal-estar. Eu não faço isso, porque eu sou uma pessoa íntegra, maravilhosa, perfeita, incrível, sabe? Eu quase não tenho defeito. Eu sou quase um ser que já evoluí, já me iluminei. E não é bem por aí. O interessante seria a gente parar um pouquinho, refletir, respirar, né? Respira, reflete sobre o que chegou, de quem chegou, né? Quem é essa pessoa que tá falando pra mim? Alguém que quer realmente o meu bem ou alguém que tá falando as coisas pra me machucar, né? Porque tem isso também, e quando vem de uma pessoa que tá querendo machucar, a gente já tem que ter um cuidado maior. Mas essa pessoa quer o meu bem, então ela falou isso porque aconteceu o quê? Vamos analisar a situação. Eu realmente, será que eu sou assim? Sabe? É a primeira vez que eu escuto isso, às vezes a gente já escutou várias vezes. E essa questão, né, de mentir pro outro. Aí, às vezes, a gente não mente diretamente, que também não é sátia, tá? Eu chegar pro outro e inventar um monte de mentira, não é sátia também. Isso também precisa ser refletido. Não tô ignorando isso, não. Mas, sobre essa questão de mentir pro outro ainda, às vezes a gente não mente diretamente. A pessoa tá aqui do meu lado e eu tô dizendo, olha pra mim, eu sou loira e tenho olhos azuis, sabe? É, mas às vezes a gente mente como a gente está se apresentando. Que aí tem aquela questão da cobrança social, né? Então, se a sociedade cobra de mim que eu seja, de novo, aquela pessoa perfeita, aquela pessoa é, bonita sempre, sempre, eu tô sempre atendendo às expectativas. E eu não tô dizendo que você agora não vai se arrumar mais, não vai se cuidar. Mas às vezes a gente faz as coisas para os outros, não é? Não é minha verdade, não, é verdade do outro. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei muito tempo no shopping e nessa época, era nos anos 2000, mais ou menos. Nessa época eu tinha que andar maquiada, porque era atendimento ao público, né? Então eu tinha que estar sempre maquiada e com o cabelo escovado. Mas eu ficava tão, aqui no Nordeste a gente chama de arretado. Eu ficava tão arretada de estar todo dia no salto. A maquiagem eu até gostava, eu gostava de fazer uns cursos de maquiagem, mas o salto e o cabelo escovado, eu dizia, não sou eu. Essa não sou eu, não. Essa é a atendente dessa empresa. Porque eu não sou assim, não. Eu não tenho esse cabelo desse jeito e eu odeio salto alto, sabe? Quando é uma eventualidade, sabe? Tem um evento mais formal, por mim tudo bem usar salto. Mas era todo dia, né? Todo dia eu tinha que estar ali com salto alto para poder atender o público e com o cabelo escovado. Então eu perdi a minha verdade, que são os meus cachos. Eu amo os meus cachos e eu tava fazendo pros outros. E a minha equipe, né, os meus colegas de trabalho falavam: por que você não fala pros chefes que isso é uma espécie de preconceito, né? Tipo, é o teu cabelo natural, cacheado e tal, e que ele pode ser bonito, atrativo, tu não precisa ficar escovando. Mas eu anulava a minha verdade porque eu tinha medo de ser demitida, de discutirem comigo, de entrar numa discussão que eu não queria e tal. Hoje eu acho que eu teria
buscaria ter uma comunicação mais assertiva no sentido de dizer, ó, não é porque eu tenho cabelo cacheado que é bagunçado, porque era isso que era dito pra mim, né? Não é porque meu cabelo é cacheado que é bagunçado, né? Ele é assim, ele é cheio, hoje ele tá quietinho, mas ele tem hora que ele fica com frizz, fica mais volumoso e tal. Hoje tá chovendo em Recife, ele fica murchinho, mas o natural dele é ficar cheio, né? Então, assim, ele pode ser bagunçado no estilo dele, mas isso não significa, isso não passa um desleixo da minha parte. Isso é um pensamento, né, que não é muito realista, porque aqui no Brasil todo mundo tem cabelo, a maioria, pelo menos das pessoas, ou boa parte das pessoas, tem cabelo cacheado, crespo, e por que é que isso é associado a desleixo? A pessoa suja, bagunçada? Não, é cacho, é a minha natureza, sou eu, sabe? Então eu posso ter o cabelo cacheadão, cheio, mas ele tá cheiroso, ele tá penteado, ele tá hidratado, ele tá, se for pintado, ele tá bem pintadinho, sabe? Então, assim, ter esse cuidado com a apresentação dos meus cachos. Eu acho que hoje eu teria cuidado, eu teria buscado esse tipo de conversa, mas na época eu não estava preparada para aquela conversa, não estava preparada para essa conversa. Então eu simplesmente silenciava e eu fingia aceitar aquela verdade ali, mas no fundo não era o que eu acreditava. Então, quantas vezes a gente não tá mostrando ou aceitando uma verdade que não é nossa, sabe? É, para agradar outras pessoas, para ser aceito por outras pessoas e tal. Então, isso também pode ser refletido dentro do Satya. E o terceiro princípio é o asteia, que é não roubar. E aí, mais uma vez, a gente também tem aquela cultura mais religiosa, né, que lembra muito os mandamentos bíblicos, que é tipo, não roubar também tá lá na Bíblia, né? E quando a gente pensa em não roubar, eu não tiro nada de ninguém. Eu não pego nada de ninguém, eu só quero o que é meu, tá certíssimo. E tá dentro do Asteia também. Realmente eu só quero o que é meu. Mas aí a gente vai refletindo um pouquinho mais a fundo e o que é que eu tô tirando do outro, sabe? E quantas vezes a gente não faz isso, né? Às vezes não puxa o tapete. É, e eu vou dar alguns exemplos que não necessariamente é maldade de quem faz, nenhum desses exemplos que eu tô trazendo é maldade de quem faz, mas às vezes a gente faz por questão de cuidado mesmo com outra pessoa, de carinho. É a nossa forma de demonstrar afeto, cuidado, preocupação. Por exemplo, um filho quando cresce e aí uma mãe ela não aceita esse crescimento do filho ao ponto de fica aqui com a gente, não vai, o filho quer alugar um apartamento, quer tocar a vida dele, começou a trabalhar e tal, agora ele quer montar os projetos dele. Claro que eu tô dando um exemplo muito amplo, né? Também tem pequenas coisas que precisam ser levadas em consideração. Será que esse menino, esse emprego realmente vai durar, sabe? Enfim. Mas, no geral, é, o menino tá, o rapaz, né, quer sair de casa e tá no primeiro emprego dele, ele quer viver a vida dele. E a mãe, muito apegada e preocupada também se o menino vai ficar bem, se o rapaz já é um homem, viu, mais de 18 anos. Se esse filho vai ficar bem, se ele vai conseguir cuidar dele mesmo, ela acaba tirando dele essa liberdade. Não, meu filho, fique em casa. Eu lhe dou, faça um puxadinho aqui na casa, sabe? O terreno aqui é grande, faça um primeiro andar. Tô dizendo que não pode? Não. Tô dando um exemplo de que às vezes a gente acaba tirando a liberdade do outro, né? Outro exemplo também é alguém chega pra gente e fala: eu tenho uma ideia criativa de um projeto super revolucionário, bem maluco. Pra mim é maluco, né? Pra ele não. E ele diz: eu vou fazer tal coisa e não sei, uma super empresa itinerante e eu vou trabalhar da praia lá com o meu notebook. E aí eu chego para esse meu amigo e falo: rapaz, será que isso realmente vai dar certo? Vai valer a pena tu abrir mão do teu emprego, que tu ganha super bem, que tu vive super bem, que tu tem tua casa e tal, para sair viajando pelo mundo, revolucionando e trabalhando de uma praia, de um computador. Aí tem que ter cuidado, né? Não é que eu não possa dizer essas coisas ao meu amigo ou ao meu filho, mas levantar. Ó, como é que vai ser? Como é que tu vai se virar?
sabe? Já pensasse a longo prazo, a médio prazo? Essa é uma coisa realmente que tu quer, uma fase que tu estás passando, entende? E não chegar dizendo, rapaz, isso não vai dar certo. Não, não continua porque não vai dar certo. É melhor tu ficar onde tu tá. Então, assim, por que é que eu tô tirando da outra pessoa? É a experiência dela, é a vivência dela, são os planos dela. Talvez ela precise passar por aquilo ali, sabe? E eu lembro que um exemplo meu, quando eu comecei a praticar yoga, sempre vinham, né, os praticantes antigos. Não, ó, não faz isso, não faz aquilo, não tira foto assim, ajusta essa postura e tal. Então, assim, é importante esse cuidado, agrega muito quando a gente tá aprendendo, mas às vezes a gente precisa fazer o erro para poder acertar, né? Então, antes de tirar o do outro, pensa, talvez ele precise passar por isso aí. É a experiência dele, vai fazer dele uma pessoa melhor, mais madura, sabe? Vai enriquecer ele nesse sentido aí. Então, assim, isso também seria asteia, respeitar os processos dos outros, a escolha dos outros, sabe? Independente de serem pessoas do convívio muito pertinho ou amigos próximos. É, Se você tiver alguma dúvida a mais sobre a asteia ou alguma sugestão, né? Porque às vezes vão surgindo os insights durante a gente vai assistindo uma live, vai surgindo os insights. Ah, isso aqui também pode ser asteia. Deixa aqui porque só vai enriquecer. Lembra disso. Quanto mais a gente pensa e filosofa sobre o yoga, melhor. Mas a gente está enriquecendo, trazendo mais conteúdo e novos olhares. O próximo princípio, que é o quarto princípio do yoga, que fica dentro do primeiro passo, os yamas. Eu tô repetindo bem muito para você gravar os passinhos. É o brahmacharya, o brahmacharya. O brahmacharya, ele, se a gente for traduzir mesmo do sânscrito, é se abster dos prazeres sexuais, dos desejos sexuais. Isso gera uma grande polêmica, né? Como assim? Agora não pode mais praticar sexo? Como é que é? Como é que é? Não pode mais ter tesão sexual? É sobre isso mesmo que a gente está conversando? Pode ser. Algumas pessoas, elas escolhem ter uma vida celibatária. E para elas é mais interessante. Eu lembro que tinha um caso no tempo da igreja, né? Tinha um caso de um casal, um caso de um casal ficou estranho, né? Mas um casal que eles não eram casados e eles estavam namorando e eles decidiram se abster de ter contato físico, porque para eles seria mais saudável. Eles conheciam os próprios limites e como na religião cristã tem essa questão, né, do casar virgem, do cuidado com a sexualidade, eles decidiram que aquilo ali ia ser mais saudável para eles, sabe? A gente se conhece, a gente sabe se a gente tiver algum contato íntimo, não vai dar certo e a gente quer se abster até o casamento, então a gente decidiu dessa maneira. Então, para algumas pessoas, pode realmente ser interessante a escolha pelo celibatária, não sei, pelo celibato, acho que fica melhor. E tá tudo bem, cada um sabe os seus limites, sabe o que é melhor para ter uma qualidade de vida, para viver melhor. Então, sim, pode ser que o celibato seja a melhor escolha. Mas aí a gente também pode pensar um pouquinho além, né? Que é o que é que eu tô. Como é que eu tô me relacionando sexualmente? Como é que tá a minha sexualidade? Às vezes ela pode estar bloqueada demais, então é uma maneira de pensar em brahmacharya, sabe? Ou ela pode estar desequilibrada no sentido de eu tá tendo uma vida sexual muito desregrada, se envolvendo com todo tipo de pessoa. E às vezes, eu não tô dizendo que você só pode ter uma pessoa, não tô dizendo isso. Mas às vezes você se envolve muito com pessoas que não te fazem bem, que te deixam com energia ruim depois, sabe? Você, rapaz, isso não era pra mim, eu senti que não era pra mim e continuei. Aí não me faz bem, eu fico mal, eu fico com aquela energia ruim, sabe? Então, para isso a gente tem cuidado com o brahmacharya, com quem eu estou me relacionando, quem eu estou permitindo ter acesso à minha morada aqui na Terra, que é o meu corpo. Isso é pensar sobre brahmacharya. E se você tem mais alguma outra reflexão sobre esse princípio, deixa aqui embaixo nos comentários, você já sabe, ou deixa alguma dúvida e a gente vai construindo conhecimento. O quinto e último princípio que fica
dentro do primeiro passo do yoga, que são os yamas, meu relacionamento com o mundo externo. É o aparigraha. E aí, quando a gente pensa no aparigraha, que quer dizer desapego, certo? Talvez as pronúncias não estejam muito corretas. São muitas palavras em sânscrito que a gente ficou ouvindo durante o curso de yoga e às vezes muda a pronúncia de cada palavra, então talvez eu erre alguma, mas a ideia aqui não é trazer para você uma aula de sânscrito, e sim um olhar sobre os passos do yoga, essa participação, né? Começar a usar o yoga além do tapetinho. Esse é nosso objetivo aqui. Sobre a pronúncia, depois você pode até botar no Google que a própria voz do Google diz para você aparigraha ou aparigraha, alguma coisa assim, certo? Sobre o desapego, aí a gente tem um monte de coisa, né, que a gente pode pensar sobre desapego. A primeira coisa que me vem em mente é que o yoga tem muito a linguagem do corpo, né? E eu lembro que a minha primeira mestre de yoga ela era muito antenada em linguagem do corpo. E é uma coisa até que eu levo para os meus alunos hoje em dia, que eu aprendi com ela, mas que ela falava muito sobre quando você tá com o quadril preso, é apego, sabe? Então, relaxa o quadril, solta, sabe? Quanto mais você vai ganhando flexibilidade no quadril, mais você vai desapegando. Então, às vezes, a gente tá pegado, é o corpo travado. E você agora que tá aí, me ouvindo, me assistindo, como é que estão esses ombros? Desapega um pouquinho, sabe? Relaxa os ombros, relaxa o maxilar, ponto que a gente bota atenção, o quadril também, os músculos da face, principalmente a testa que a gente fica com essa ruguinha aqui, assim, esse vinco de preocupação. Desapega dessas tensões no corpo, solta, sabe? Então a gente pode pensar, a princípio, no aparigraha sobre o soltar o corpo, o relaxar um pouquinho, certo? O aparigraha também pode ser levado em consideração com apego às pessoas. Qual é a maneira que eu tô me apegando às pessoas, né? Quem eu não tô deixando ir? A gente sabe que os ciclos eles começam e terminam. Se você nunca parou para refletir sobre isso, a vida inteira, desde o nascer até o morrer, é um ciclo. E dentro dela tem vários outros ciclos. Relacionamentos que entram e saem, casamentos começam, terminam, os filhos chegam, os filhos vão embora, as amizades chegam, se despedem, as pessoas participam da nossa vida, a gente se apega e às vezes elas falecem e é outro ciclo que fechou. E não só com as pessoas, mas os animais, eles chegam, eles vão. Às vezes a gente encontra um animalzinho na rua, dá um tchau. Um animal vive com a gente 20 anos, um pouquinho menos, né? 18, mas tem os que vivem bastante e falece, é um ciclo que se fecha. A plantinha também, ela nasce, se desenvolve e morre. E as sementinhas dão origem a outras plantas, mas não é a mesma, porque o ciclo daquela se fechou. Nas relações é do mesmo jeito. Tem pessoas que vão entrar na nossa vida passar muito tempo. Certo? Tem gente que a gente conhece desde criança, né? Ou desde a faculdade, desde a escola, há 10, 20 anos, e estão com a gente. E talvez essas pessoas fiquem até o fim da nossa vida. O ciclo se encerre no fim da vida, mas talvez elas saiam antes. E tem pessoas que vão passar 1, 2, 3 dias, uma semana em marca de um jeito positivo, que a gente tem o maior carinho por aquela pessoa. E tem gente que vai passar 5, 10, 20 anos e a gente vive um fardo com essa pessoa, né? Então, assim, são ciclos que às vezes eles precisam ser encerrados e a gente não tá deixando ir. Eu lembro que eu participei recentemente de uma reunião budista. Foi uma vivência, na verdade, budista, com as meditações, com os monges, muito legal. E quando terminou, eu fiquei, rapaz, eu até brinquei lá com eles. Eu disse: Ó, aqui tem água, aqui no espaço, né, onde estava tendo lá o evento. Aqui tem água, tem comida, tem até roupa, o pessoal vendendo. Vocês podem ficar por aqui mesmo, a gente tranca vocês, ninguém sai. Ninguém sai desse espaço. Vocês agora são nossos. Eu falei em tom de brincadeira, mas a gente tem essa coisa, sabe? Tipo, eu não acredito, eles só vão. Eles nem daqui de Recife são de São Paulo, então eles vão embora. Então, assim, eles. Quando é que eu vou ver? Foi tão especial pra mim, esse ciclo tá fechando, eu não quero que feche, sabe? E às vezes a pessoa tá
não tá contribuindo muito e a gente não tá sabendo o momento de encerrar aquilo, a gente tá segurando. Às vezes é uma questão minha, né? Eu não quero fechar esse ciclo aqui que tá me prejudicando, porque por algum motivo eu acredito que eu tenho que passar por essa situação ruim. Talvez eu não me ame tanto ao ponto de saber que eu sou livre de situações que me façam mal. Então, assim, a gente pode pensar sobre essas questões do desapego, né, nas nossas relações. E aí a gente volta também para aquele exemplo do filho que cresceu e que tá indo embora, a gente vê o quarto vazio do filho em casa e não acredito, eu não consigo desapegar. Meu filho passou comigo 18, 20 anos, 30 anos e agora ele foi embora seguir a vida dele, eu não consigo. Então é o desapegar mesmo, é procurar outras maneiras de suprir essa falta, né? Tem até um livro muito bom que é A Falta que a Falta Faz. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu consultei aqui o meu universitário e ele disse que acha que é isso mesmo, A Falta que a Falta Faz. É um livro com figuras e bem rapidinho, acessível, é muito legal assim para trabalhar esse desapego. É, pesquisa sobre ele. Outra coisa que você pode pesquisar também é os meus livros infantis. Eu tenho bastante livros infantis, inclusive sobre os 8 passos do yoga. E eu tenho também sobre o desapego. E é uma maneira também, né? A gente aprende muito com as crianças, né? Com os conteúdos que são feitos para as crianças, são maneiras da gente aprender também. Meu marido, ele é professor de línguas e ele diz: a melhor forma de aprender uma língua nova é você assistindo desenho animado, você lendo o livro infantil. E a gente só quer ir lá para o mais difícil, né? Vamos começar de baixo aos pouquinhos, a gente aprende bastante com as historinhas. E outra coisa que a gente pode pensar também sobre esse desapego, o aparigraha, é o que eu estou guardando material, né? Na minha casa, ou no meu trabalho, coisas materiais. Às vezes, uma limpeza no guarda-roupa, a gente tira um monte de roupa que a gente não usa mais. E às vezes tem aquela roupa que eu digo, eu não uso não, mas eu quero guardar. Porque vai que eu vou usar. E eu nunca vou usar, mas estou guardando. Aí pode ser que eu deixa a roupa aí, isso acontece comigo, tá? Esse exemplo é meu. Eu vou fazer uma limpeza, eu jogo alguma coisa fora, faço uma doação e depois lá na frente eu preciso daquilo. Eu falo, mas rapaz, eu joguei fora. Aí na hora eu mesma me corrijo, eu faço, Cris, aquilo ali teve que ir embora. Agora você vai atrás de outra coisa para substituir isso aqui. Não vamos ficar chorando, se lamentando pelo que já foi, porque aquilo ali foi um ciclo que fechou, certo? Então desapega, desapega que não dá mais não. Então é sobre isso também, o que é que a gente está segurando na nossa casa, nos nossos bens materiais, que talvez o ciclo já tenha se fechado, talvez o ciclo não seja nosso, às vezes a gente perdeu uma pessoa ou alguém, né, foi embora e aí a gente tá sem querer transformar aquele quarto do filho num escritório. E o filho já tá lá na casa dele, com a família dele, com o trabalho dele, a gente com aquele quartinho, porque ele era um menininho, oh meu Deus, as memórias ficam aqui, ó. Ficam na nossa mente, ficam no nosso coração, ficam com a gente, as lembranças boas ficam com a gente. As lembranças ruins servem para aprendizado. O que não dá é para a gente ficar apegado a essas lembranças ao ponto de não abrir para coisas novas, de não se permitir para experiências novas. Então, relaxa, solta e abre para novas experiências. Se você tem alguma dúvida sobre a parigraha ou alguma sugestão também para a contribuição desse princípio do yoga, deixa aqui nos comentários. Eu estou encerrando agora o primeiro passo do yoga, que são os yamas. Depois vou fazer uma gravação com o segundo passo, que são os niyamas. E a gente vai conversar mais sobre os princípios do segundo passo. Encerrando aqui esse primeiro passo, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, lembre de novo que você pode deixar aqui nos comentários, curte esse conteúdo, compartilha com outras pessoas, me segue nas demais redes. Eu vou deixar aqui Se você tiver no YouTube, tá aqui embaixo na descrição todas as minhas redes, onde você tiver, independente das minhas redes, certo? Dá uma seguida lá. Normalmente eu costumo soltar também alguns conteúdos pelas outras redes sociais. E gratidão por ter ficado até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido muito rico para você, assim como para mim. Foi estudar sobre para trazer para cá e também como vai ser para mim quando você complementar esse conteúdo aqui, certo? A gente se vê na próxima.